nos próximos capítulos de Garota do Momento. Carmen abre as portas de sua casa para Beatriz e Basílio, oferecendo-lhes abrigo em um momento crucial. Enquanto isso, Maristela e Juliano celebram o sucesso de seu plano, confiantes de que conseguiram enganar seus inimigos. No entanto, a tranquilidade do casal é ameaçada quando Beto, determinado a fazer justiça, procura Glorinha e a acusa Juliano de estar envolvido na suposta morte de Beatriz. A tensão aumenta quando Zélia exige de Maristela sua parte na sociedade da empresa, pressionando-a a cumprir suas promessas. Paralelamente, Marlene recomenda a Anita para uma vaga como vendedora na perfumaria carioca, garantindo-lhe uma nova oportunidade profissional. Eugênia, por sua vez, reflete sobre suas escolhas e busca maneiras de se reaproximar de Guto, decidida a reconstruir seu relacionamento. Enquanto Sérgio idealiza um novo formato para o programa de Alfredo, trazendo inovação ao projeto, Glorinha e Beto chegam a Petrópolis. Lá, são surpreendidos pela aparição inesperada de Beatriz, que se revela para os dois, desafiando a narrativa que Juliano tentou impor. Arlete, devastada pela ausência de sua filha Valéria e da neta, começa a cogitar a possibilidade de viajar para o exterior em busca de respostas. Sua insistência preocupa Juliano e Maristela, que veem na viagem um grande risco. Se Arlete descobrir a verdade, todos os segredos que eles escondem estarão ameaçados. Assim, Juliano concorda com a ideia de Zélia e aceita apresentar Flora como sua suposta neta. A jovem tem a idade aproximada de Bia, e com um bom treinamento, pode convencer a idosa de que é a menina desaparecida. O envolvimento de Flora nesse golpe tem um motivo ainda mais profundo. Zélia mantém contato com uma mulher misteriosa que desempenha um papel fundamental na trama. Essa mulher é uma das poucas que sabem da verdade sobre a origem de Bia e a relação de Juliano com Valéria. Para garantir que seus interesses permaneçam protegidos, Zélia manipula Flora, utilizando-a como uma ferramenta em sua jogada arriscada. O que Arlete não imagina é que a história que lhe foi contada sobre sua filha e neta é uma grande mentira. Para evitar questionamentos, Juliano inventa que Isabel está no exterior realizando um tratamento médico, enquanto Valéria a acompanha e segue com sua carreira no teatro. A narrativa é convincente, mas está longe da verdade sombria que se esconde por trás dos fatos. Na realidade, Valéria nunca chegou a viajar. Ela foi assassinada por Juliano ao exigir melhores condições de vida para Isabel. O crime foi brutal e, após sua execução, Juliano tratou de apagar qualquer vestígio de sua existência. Clarice, que por acaso presenciou o ocorrido, tornou-se uma ameaça para o empresário. Para silenciá-la, ele providenciou um acidente que a deixou gravemente ferida e a fez perder a memória. Sem lembranças do que viu, Clarice se tornou uma vítima indireta da ambição desmedida de Juliano. Enquanto isso, Isabel foi completamente desassociada de sua verdadeira identidade. Criada como Bia, a menina cresceu alheia ao seu passado, sem saber que sua história estava sendo manipulada. Agora, Zélia pretende usar Flora para fortalecer a farsa, garantindo que Arlete jamais descubra a verdade. Flora, porém, não está totalmente convencida de seu papel nesse jogo perigoso. Embora tenha sido persuadida por Zélia a se passar por Bia, ela começa a perceber que há mais segredos ocultos do que lhe contaram. Conforme se aproxima de Arlete, a jovem sente o peso da mentira e começa a questionar se está disposta a carregar essa farsa até o fim. Enquanto isso, Flora se vê dividida entre continuar com o plano de Zélia ou contar a verdade para Arlete. A dúvida a consome e a jovem percebe que pode estar se metendo em algo muito maior do que imaginava. Se decidir revelar o que sabe, corre o risco de se tornar um alvo da própria tia. Mas se continuar a farsa, estará condenando Arlete a viver uma mentira, privando-a da verdade sobre sua neta e sua filha. A estratégia de Zélia é clara: manter o controle sobre a situação e evitar qualquer deslize que possa incriminá-la.
Com Juliano ao seu lado, ela acredita ter todas as peças do jogo sob controle. Mas o destino tem seus próprios planos, e conforme os segredos começam a se revelar, a trama se torna ainda mais perigosa. O futuro de Arlete, Flora e Clarice está em jogo, e qualquer movimento errado pode colocar tudo a perder. O cerco está se fechando para Juliano e Zélia, e a verdade, por mais encoberta que esteja, sempre encontra uma maneira de vir à tona. A questão é, quando isso acontecer, quem sairá ileso e quem pagará o preço por tantos anos de mentiras? Sérgio surge com uma nova ideia para o programa de Alfredo, apostando que a novidade trará grande audiência. Alfredo escuta atentamente a proposta e se anima com a possibilidade de inovar seu conteúdo. Ao chegarem em Petrópolis, Glorinha e Beto são surpreendidos quando Beatriz surge diante deles. O impacto da revelação é imenso, e Beto, ainda incrédulo, tenta compreender como é possível que Beatriz esteja viva. Beatriz, por sua vez, explica os acontecimentos e revela as artimanhas que a colocaram naquela situação. Glorinha, aliviada, abraça a amiga, mas Beto sente uma mistura de alívio e raiva, determinado a acertar as contas com Juliano. Enquanto isso, Carlito se aproxima de Yolanda e, com um tom de preocupação, a alerta sobre René. Ele desconfia das intenções do homem e tenta convencer Yolanda a tomar cuidado. Yolanda, inicialmente relutante, percebe que talvez Carlito tenha razão e decide observar René mais de perto antes de tomar qualquer decisão sobre seu futuro com ele. Eugênia, decidida a dar um novo rumo à sua vida, resolve oferecer aulas particulares, acreditando que essa pode ser uma forma de se manter ativa e independente. Ela anuncia sua nova atividade e rapidamente atrai o interesse de alguns alunos. Enquanto isso, Guto, surpreendendo a todos, aceita sair com Vinícius. O encontro promete ser uma oportunidade de novas descobertas para ambos. Identidade da cúmplice misteriosa de Zélia é revelada. Saiba quem é. Na trama envolvente de Garota do Momento, Zélia mantém conversas frequentes e sigilosas com uma pessoa misteriosa ao telefone. Nesses diálogos enigmáticos, ela compartilha segredos e traça estratégias para enfraquecer a poderosa família Alencar. Conforme a história avança, a identidade dessa cúmplice será revelada, acrescentando novas peças ao intricado quebra-cabeça da novela das 18 horas. Determinada a destruir Juliano e Maristela, além de recuperar o que acredita que a família Alencar lhe tomou, Zélia conta com o apoio da pessoa do outro lado da linha. Essa interlocutora demonstra conhecer Zélia de forma íntima, sugerindo que existe um vínculo antigo e repleto de camadas entre as duas. O mistério envolvendo essa figura promete instigar o público até os momentos decisivos da trama. Nos capítulos previstos para fevereiro, o público começará a perceber indícios mais concretos sobre a identidade da cúmplice. No dia 11, um telefonema de Zélia promete mudar drasticamente os rumos da história. Dessa vez, a ligação não será apenas mais uma troca de confidências e conspirações, mas trará uma reviravolta crucial para a narrativa. Esse ponto de virada acontece com a chegada de Flora, uma jovem misteriosa que é contratada por Zélia para se passar pela neta de Arlete. O plano da vilã é fazer com que Flora assuma a identidade da filha de Valéria, um esquema que pode desestabilizar completamente a família Alencar. No entanto, a resistência de Flora em sair do Rio de Janeiro e embarcar nessa farsa acaba complicando os planos de Zélia, o que aumenta ainda mais a tensão. Mais adiante, o grande segredo será finalmente revelado. A cúmplice misteriosa de Zélia é ninguém menos que a mãe de Flora. Essa revelação surpreendente cria uma conexão inesperada entre as personagens e adiciona novas camadas de complexidade à trama. Com isso, fica evidente que a mulher ao telefone não é apenas uma aliada de Zélia, mas uma peça fundamental para os desdobramentos da história. Mesmo após essa grande revelação, a relação entre Zélia e a mãe de Flora continua envolta em mistério.
Ainda não será possível definir se essa mulher enigmática é uma parente distante, uma antiga amiga de Zélia ou até mesmo um caso amoroso do passado da vilã. Esse suspense manterá os espectadores atentos às novas pistas que surgirão ao longo dos capítulos. Enquanto isso, Flora começa a questionar sua participação no plano arquitetado por Zélia e sua própria relação com a mãe. Aos poucos, a jovem percebe que está sendo manipulada e começa a ter dúvidas sobre a real intenção da cúmplice de Zélia. Essa hesitação pode colocar todo o esquema em risco, criando novas reviravoltas que prometem movimentar a trama. Conforme a história se desenrola, Juliano e Maristela começam a desconfiar que há algo estranho acontecendo. Com a chegada de Flora e os movimentos suspeitos de Zélia, os dois iniciam uma investigação para descobrir quem está por trás dos acontecimentos que vem ameaçando a família Alencar. Esse jogo de gato e rato entre os protagonistas e a vilã promete trazer momentos de grande tensão e revelações impactantes. A aliança entre Zélia e a mãe de Flora será testada conforme novas verdades vêm à tona. O passado oculto dessas duas mulheres pode esconder segredos que vão muito além de uma simples conspiração contra a família Alencar. A novela promete explorar cada detalhe dessa relação, trazendo respostas inesperadas e consolidando Garota do Momento como um dos grandes sucessos da teledramaturgia atual. O público pode esperar episódios eletrizantes, repletos de suspense, traições e reviravoltas emocionantes. Quem realmente é essa mulher misteriosa? Até onde vai sua lealdade com Zélia? E Flora, será capaz de seguir com o plano ou decidirá mudar de lado? Essas perguntas serão respondidas nos próximos capítulos dessa instigante trama. A noite estava escura quando o carro de Basílio derrapou na estrada sinuosa e perdeu o controle. O impacto foi violento. Beatriz sentiu o mundo girar antes de tudo ficar em silêncio. Longe dali, Clarice acordou sobressaltada, o nome de Beatriz escapando de seus lábios em grito angustiado. Algo dentro dela dizia que algo terrível havia acontecido. Em meio aos destroços do acidente, Basílio, ferido, lutava para manter a consciência. Com esforço, retire Beatriz para fora do veículo capotado. Ela tossiu recobrando os sentidos e ele a segurou pelos ombros. Ninguém pode saber que estamos vivos, sussurrou a expressão grave. Beatriz olhou ao redor, assustada, tentando entender o porquê daquele segredo. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Lígia desabafava com Celeste sobre sua separação. O termo abalara profundamente, mas Celeste a encorajou a recomeçar. Paralelamente, Guto e Edu confrontaram Nelson sobre atitudes suspeitas, exigindo exigida. Na tentativa de trazer leveza à rotina, Vinícius chamou Guto para uma sessão de cinema, buscando distraí-lo das tensões do momento. A tragédia do acidente logo se aconteceu. Beto ficou arrasado com a notícia da suposta morte de Beatriz. A informação também atingiu Clarice como um golpe, confirmando o pressentimento que ela teve na noite anterior. Ela se recusava a acreditar, mas as evidências eram claras. Beatriz estava desaparecida, e as chances de sobrevivência eram mínimas. Enquanto isso, Jacira, cheia de culpa, confessou a Alfredo que vinha enviando cartas para Eugênia, fingindo ser um admirador secreto. Alfredo ficou surpreso, anunciando-a sobre os riscos desse engano. Já René, por outro lado, causou uma excelente impressão em Yolanda, que começou a vê-lo com outros olhos. Longe de todos, Basílio e Beatriz ficaram abrigados na casa de Carmen. Com os nervos à flor da pele, explicaram o ocorrido e o porquê de precisarem desaparecer. Maristela e Juliano ficaram por trás do atentado e fingir suas mortes era a única maneira de se manterem a salvo. Carmen, chocada, forneceu informações sobre eles, mas alertou que o perigo ainda não havia passado. O destino de Beatriz estava entrelaçado a segredos e conspirações. Enquanto todos lamentavam sua perda, ela precisava lutar para sobreviver e buscar justiça. No entanto, esconder-se não seria fácil,
pois a verdade sempre encontra um caminho para vir à tona. Enquanto isso, Beto e Glorinha decidiram ir até Petrópolis, determinados a encontrar respostas. Eles suspeitavam que algo não estava certo e precisavam entender exatamente o que tinha acontecido. Quando chegaram à casa de Carmen, foram surpreendidos pela revelação. Beatriz estava viva. Em meio a lágrimas e abraços, a verdade veio à tona. Beto, no entanto, não conseguiu conter sua indignação. "Foi Juliano! Eu sei que foi ele!" acusou, tomado pela raiva. A tensão aumentou ainda mais quando Maristela e Juliano apareceram na casa de Carmen, fingindo compaixão pela perda de Beatriz. Com olhares calculistas e palavras ensaiadas, os dois tentaram manipular a situação. Mas Carmen, já desconfiada das verdadeiras intenções deles, decidiu jogar com inteligência. Fingindo estar devastada, ela apontou Clarice como culpada pela morte da neta, deixando os vilões desconcertados. O plano de Carmen era simples: desmascará-los aos poucos, fazendo com que revelassem suas próprias falhas. O jogo estava apenas começando. Beatriz sabia que não poderia se esconder para sempre. Em algum momento, precisaria enfrentar seus inimigos e provar a verdade. Mas, por enquanto, manter-se nas sombras era a única forma de sobreviver. O tempo corria contra eles, e cada movimento precisava ser calculado. A batalha entre o bem e o mal estava apenas começando, e Beatriz, agora mais forte do que nunca, estava disposta a lutar até o fim para recuperar sua vida e fazer justiça. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Juliano fica aterrorizado ao descobrir que Maristela planeja um atentado contra Basílio e Beatriz. Enquanto isso, Celeste começa a criar laços com Lígia e Anita enfrenta Nelson de maneira destemida. Basílio percebe que a família Alencar já descobriu a verdadeira identidade de Beatriz, aumentando sua preocupação. Em meio a isso, Beto acompanha Beatriz em uma visita a Clarice, mas a encontram dormindo. Ronaldo provoca Bia, gerando tensão, enquanto Sérgio dá conselhos a Alfredo sobre Teresa e Anita. O clima se complica ainda mais quando Basílio flagra uma conversa suspeita entre Maristela e Juliano, na qual eles tramam um acidente para eliminá-lo junto com Beatriz. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Na Magnifique, Bia sai em defesa de Celeste, que é hostilizada por uma aluna devido ao desquite de seus pais. Paralelamente, Carmen tem um mau pressentimento sobre Beatriz, aumentando a apreensão sobre o futuro da jovem. Durante a fuga com Beatriz, Basílio enfrenta um momento de tensão extrema ao perder o controle do automóvel, deixando o destino dos dois incerto. Basílio surpreende ao se revelar muito mais astuto e perigoso do que Juliano jamais poderia imaginar. Depois de sobreviver a uma tentativa de assassinato arquitetada pelo ex-patrão, ele retorna determinado a se vingar e garantir sua ascensão. Com um plano meticuloso, Basílio começa a chantagear Juliano e impõe uma exigência audaciosa: um cargo de alto escalão na perfumaria carioca. Durante os anos em que trabalhou como motorista e capanga da família Alencar, Basílio reuniu diversas provas incriminatórias contra Juliano. Entre os documentos que conseguiu coletar, há registros de fraudes fiscais, extratos bancários de contas secretas e até evidências de desvios milionários. No entanto, sua lealdade ao patrão o impedia de usar esse material contra ele. Mas tudo mudou quando Basílio sofreu um misterioso acidente de carro, que ele acredita ter sido uma tentativa de assassinato encomendada pelo próprio Juliano. Após o ocorrido, ferido e desconfiado, Basílio encontra refúgio no orfanato de Carmen, onde se esconde com Beatriz. Lá, ele se recupera e começa a planejar sua vingança. Paralelamente, Beatriz assume a identidade de Glorinha e participa de um concurso musical na TV Ondas do Mar.
Disfarçada e usando uma máscara, ela vence a competição. Porém, no momento da premiação, surpreende a todos ao revelar sua verdadeira identidade, anunciando em rede nacional que está viva e que é filha de Clarice. O choque dessa revelação provoca um verdadeiro alvoroço na cidade. Enquanto isso, Basílio aproveita o impacto causado por Beatriz para executar sua próxima jogada. Sem aviso, ele invade a sede da Perfumaria Carioca e exige uma reunião particular com Juliano. Ao encontrar-se com o empresário, Basílio coloca uma pasta sobre a mesa e começa a abrir os documentos, um a um, expondo os crimes do ex-patrão. Ele mostra extratos bancários fraudulentos, comprovantes de transferências suspeitas e até mesmo notas fiscais falsificadas. Juliano, pálido e visivelmente desconcertado, tenta desqualificar as acusações, mas Basílio tem cartas ainda mais perigosas na manga. Com um sorriso triunfante, Basílio propõe um acordo. Ou Juliano lhe dá um cargo de confiança na Perfumaria Carioca, ou ele entregará toda a documentação para Maristela e para as autoridades. O empresário tenta ganhar tempo e pede um prazo para pensar. No entanto, Basílio sabe que Juliano está encurralado e sem opções. Pressionado, o vilão não tem outra escolha senão ceder à chantagem. Assim, Basílio conquista um cargo de alto escalão na empresa e se torna um dos homens mais influentes da Perfumaria Carioca. Agora, com o poder nas mãos, ele saboreia sua vitória enquanto Juliano, humilhado e acuado, tenta desesperadamente encontrar uma forma de se livrar dessa nova ameaça. O jogo virou, e Basílio mostra que, nesta guerra de interesses, ele pode ser muito mais perigoso do que qualquer um imaginava. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Juliano não mede esforços para manter sua casa sob controle. Determinado a afastar Beatriz e Carmen de qualquer forma, ele dá ordens claras a Coralina. Dê um jeito de mantê-las longe daqui. Não quero nenhuma das duas perto de Clarice. Coralina, apesar de hesitante, sabe que não pode desobedecer. Ela precisa encontrar uma maneira de cumprir a exigência sem levantar suspeitas. Enquanto isso, Anita sente o peso do passado se abater sobre ela. A notícia da volta de Nelson a deixa em pânico. Seu retorno pode significar problemas, e ela não sabe como lidar com isso. Celeste, por outro lado, segue seu próprio caminho. Sem lugar para ficar, acaba encontrando refúgio na boate de Lígia, onde se acomoda e tenta reorganizar sua vida. Na casa de Raimundo, o clima é de tristeza. Ele lamenta com os filhos sobre as dificuldades que vem enfrentando, sentindo-se impotente diante dos desafios. Já Alfredo, movido por uma preocupação crescente, decide procurar Anita. Algo lhe diz que ela precisa de ajuda, e ele quer estar ao lado dela nesse momento difícil. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Yolanda, determinada a esclarecer suas dúvidas, pede a Ana Maria que a apresente a René. Preciso conhecê-lo pessoalmente, ela insiste. Há algo na história dele que ainda não a convence, e ela quer tirar suas próprias conclusões. Enquanto isso, Maristela se aproxima de Basílio. Com um sorriso calculado, ela tenta extrair informações sobre Beatriz. Ela tem falado algo sobre Juliano? Zrênia pergunta, fingindo desinteresse. Mas Basílio não se deixa enganar. Ele sabe que qualquer deslize pode colocar Beatriz em perigo e, por isso, escolhe suas palavras com cuidado. Ela só quer o bem da mãe, responde, tentando despistar. As peças do jogo estão se movendo e cada personagem precisa decidir de que lado está. O destino de todos parece se entrelaçar, e o que vem a seguir pode mudar tudo. Beatriz vive dias de intensa preocupação. Desde que descobre que sua mãe, Clarice, está sendo manipulada por Juliano e Maristela, a jovem não consegue descansar. Sente que algo muito errado está acontecendo, e cada nova tentativa de se aproximar da mãe apenas reforça suas suspeitas. A casa onde Clarice está parece uma fortaleza,
e qualquer iniciativa de Beatriz para vê-la é frustrada por desculpas e barreiras impostas pela família. Determinada, Beatriz tenta novamente visitar Clarice, desta vez com a ajuda de Beto, seu fiel amigo. Ao chegarem à mansão, são recebidos por Coralina, que se mostra relutante em deixá-los entrar. A senhora Clarice não pode receber visitas, ordens médicas, explica com firmeza. Beatriz sente um aperto no peito, mas sem provas concretas para contestar a decisão, resigna-se. No entanto, antes de ir embora, pede que Coralina avise a mãe que ela esteve ali e que sente muito sua falta. Mas algo não faz sentido. No dia seguinte, Beatriz sabe que Teresa e algumas amigas foram recebidas na mansão sem qualquer restrição. A descoberta acende um alerta. Se Clarice não pode receber visitas, por que algumas pessoas são exceção? Sentindo que está sendo enganada, Beatriz decide que não ficará de braços cruzados. Juliano aparece na porta, acompanhado de Maristela, que exibe um sorriso frio. Você realmente não desiste, não é? Zrenia Juliano, cruzando os braços. Mas, infelizmente, sua visita acaba aqui. Beatriz engole em seco. O que estão fazendo com minha mãe? Por que está dopada? Maristela ri, sem se abalar. Ela precisa descansar. É para o bem dela. Vocês estão mentindo. Zrenia, acusa Beatriz. Ela nunca precisou de remédios antes. Antes que possa continuar, Coralina aparece, nervosa, implorando para que Beatriz saia dali antes que algo pior aconteça. Juliano se aproxima, pegando Beatriz pelo braço. Vamos, não faça as coisas ficarem mais difíceis para você, diz ele, a voz carregada de falsa paciência. Beatriz resiste, mas sabe que insistir naquele momento pode colocar tudo a perder. Com os olhos marejados, lança um último olhar para Clarice e sai da mansão, jurando para si mesma que aquilo não ficará assim. Enquanto isso, Basílio, um antigo aliado de Beatriz, ouve Juliano tramando algo ainda mais terrível. Ela é um problema, e problemas precisam ser eliminados, diz Juliano a um capanga. Prepare tudo. Vai parecer um acidente. Basílio sente um frio na espinha. Ele não pode permitir que Beatriz caia naquela armadilha. Sem perder tempo, vai ao encontro da jovem e conta-lhe tudo. Eles vão tentar te matar, Beatriz. Precisamos sair do Rio de Janeiro agora. O coração dela dispara. Mas e minha mãe? Eu não posso deixá-la. Se você morrer, quem vai salvá-la? Zrenia, retruca Basílio. A lógica cruel daquelas palavras faz Beatriz ceder. Os dois partem apressados, sem perceber que estão sendo seguidos. A estrada deserta parece segura, até que algo inesperado acontece. Um carro surge do nada, emparelhando-se com o deles. Em uma manobra brusca, o outro motorista joga o veículo de Basílio para fora da pista. O impacto é devastador. O carro capota, saindo da estrada e caindo em uma ribanceira. No meio dos destroços, Beatriz está desacordada, gravemente ferida. Basílio, com dificuldades para se mover, tenta chamá-la, mas sua voz é fraca. Enquanto isso, Juliano e Maristela recebem a notícia do suposto acidente. Parece que nosso problema foi resolvido, comemora Maristela. Mas eles estão enganados. Beatriz ainda não está derrotada e, quando despertar, sua sede de justiça será ainda maior. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Zélia, determinada a selar alianças estratégicas, reúne-se com Maristela e Juliano em um encontro tenso. O ambiente é carregado de desconfiança, mas também de necessidade. Zélia propõe um acordo. Promete colaborar com os dois, desde que eles garantam que seus desejos sejam mantidos em segredo, especialmente de Carmen. Juliano, desconfiado, questiona os reais motivos por trás da proposta, mas Maristela, percebendo que precisa de alianças, aceita com um aceno sutil. Estamos todos jogando o mesmo jogo, diz Zélia, deixando no ar a sensação de que o futuro será moldado por decisões perigosas. Enquanto isso, Carmen, sempre firme e controladora, confronta Basílio sobre suas recentes atitudes. Você está perdendo o foco,
Ela dispara com olhos de aço. Basílio solicita, tenta se justificar, mas Carmen não aceita desculpas. Nós não podemos dar ao luxo de errar agora. Cada passo em falso pode custar caro. Basílio sai sem responder, mas o desconforto entre eles cresce como uma sombra ameaçadora. Anita, Guto e Edu, sentindo-se encurralados por Nelson, decidem se unir. Não podemos largá-lo continuar nos manipulando, afirma Anita com certeza. Guto, por sua vez, revela que há mais no jogo do que aparente. Edu, sempre mais cauteloso, sugere que busquem provas antes de qualquer confronto direto. O trio, agora mais unido do que nunca, promete enfrentar Nelson com tudo o que tem. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Beatriz passará por um momento de grande transformação em sua vida pessoal e profissional em Garota do Momento. Após sobreviver a um atentado planejado por Juliano e Maristela, a jovem perderá o cargo de garota propaganda da perfumaria carioca. Contudo, sua trajetória tomará um rumo inesperado quando surgir uma nova e promissora oportunidade. Um convite para protagonizar uma novela, abrindo caminho para um futuro ainda mais brilhante. A trama começa a se intensificar quando Beatriz, acompanhada de Basílio, sofre um grave acidente de carro. O veículo no qual ambos estão é sabotado por Juliano, que tem como objetivo eliminá-los. Juliano e Maristela, temendo que o segredo sobre a verdadeira identidade de Beatriz venha à tona, decidem se livrar dela antes que a verdade seja revelada para todos. Isso porque os dois já terão descoberto que a jovem é, na realidade, filha biológica de Clarice. Apesar da emboscada, o plano dos vilões falha. Beatriz e Basílio conseguem sobreviver ao acidente, mas optam por se esconder no orfanato de Carmen para se recuperarem e planejarem seus próximos passos. Durante o tempo em que permanece escondida, Beatriz amadurece e percebe que precisa retomar o controle de sua vida. E quando a oportunidade certa surge, ela decide que está na hora de fazer seu retorno triunfal. A grande reviravolta acontece quando Beatriz faz uma aparição surpresa no famoso programa de televisão Alfredo Honório Show. Ao vivo, diante de uma plateia atônita, ela revela ser a filha biológica de Clarice. Sua coragem e determinação surpreendem a todos, mas a revelação traz consequências imediatas. A perfumaria carioca, receosa quanto à imagem da empresa, decide romper o contrato com Beatriz, afastando-a do cargo de garota propaganda. Mesmo com a perda do emprego, Beatriz não se deixa abater. Ela vê nessa situação uma chance de se reinventar. É então que Glorinha, sua amiga e confidente, traz uma notícia que reacende as esperanças da jovem. Uma nova seleção para escolher uma garota propaganda, ou como também é chamado na época, uma videomoça, para uma importante marca de cerveja. Empolgada, Beatriz decide participar do concurso e se dedicar integralmente à nova oportunidade. Mas desta vez, Beatriz quer fazer diferente. Determinada a se destacar, ela busca a ajuda de uma figura icônica do teatro e da televisão, Ruth de Souza. A renomada atriz aceita mentorar Beatriz, ensinando-a técnicas de interpretação e postura diante das câmeras. Sob a orientação de Ruth, Beatriz não só melhora suas habilidades, como também ganha confiança para encarar novos desafios no mundo artístico. O concurso acontece em um grande evento transmitido ao vivo, e Beatriz, mais uma vez, conquista o público e os jurados com seu carisma e talento. Sua vitória é celebrada por todos, menos por sua rival Bia, que também estava participando do concurso e acreditava que venceria. Beatriz assume o posto de garota propaganda da marca de cerveja e começa a apresentar comerciais durante o Alfredo Honório Show, consolidando sua presença na televisão. É durante esse período de ascensão que Beatriz chama a atenção de Sérgio, um dos sócios de Alfredo Honório. Sérgio, que também é roteirista, está desenvolvendo um novo projeto televisivo, uma novela em formato inovador, algo que promete revolucionar o mercado. Encantado com o talento de Beatriz, ele decide fazer um convite ousado. Oferece a ela o papel de protagonista do folhetim. A proposta deixa Beatriz surpresa e emocionada.
Ser protagonista de uma novela é um sonho que ela jamais imaginou alcançar tão rapidamente. Além disso, a nova função traria benefícios financeiros que ajudariam sua avó, que sempre esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis. Sem hesitar, Beatriz aceita o convite, determinada a se dedicar ao máximo para fazer jus à confiança que Sérgio está depositando nela. Com essa nova etapa em sua vida, Beatriz começa a se firmar como uma verdadeira estrela. Sua jornada até aqui não foi fácil, marcada por desafios, perdas e momentos de superação. No entanto, sua coragem, resiliência e capacidade de se reinventar a cada obstáculo mostram que ela está preparada para trilhar um caminho de sucesso e reconhecimento. Enquanto isso, os vilões da trama, Juliano e Maristela, ficam cada vez mais acuados. O retorno triunfal de Beatriz e sua ascensão profissional enfraquecem os planos de ambos, que começam a perder o controle sobre a situação. A revelação de que Beatriz é a filha legítima de Clarice também causa um impacto devastador, ameaçando expor as conspirações que ambos arquitetaram. Agora, Beatriz não é mais apenas uma garota em busca de um lugar ao sol. Nos próximos capítulos de Ela se Garota do tornou uma mulher Momento, determinada Maristela a e conquistar seu Juliano espaço e lutar entram em pelos seus desespero direitos. ao perceber que Com o estão apoio de perdendo o pessoas que controle da acreditam nela, situação. como Glorinha, Enquanto Ruth isso, de Souza Basílio e encontra Sérgio, uma oportunidade Beatriz de está se redimir pronta para com encarar Beatriz, novos desafios demonstrando e arrependimento brilhar pelos ainda erros do mais no passado. mundo artístico. Em meio a Sua esses história, acontecimentos, repleta de René não reviravoltas esconde e seu superações, interesse por Ana Maria inspira e aqueles começa ao a seu flertar redor e discretamente mostra que, com ela, mesmo diante tentando das conquistá-la. adversidades, é Buscando possível corrigir suas recomeçar falhas, e alcançar Basílio novos decide sonhos. pedir perdão a Beto, E com sua reconhecendo entrada no suas universo atitudes das novelas, equivocadas. Beatriz Já inicia um Ulisses, novo capítulo preocupado em com sua o rumo dos trajetória, acontecimentos, pronta para se pede tornar que um ícone Vinícius da deixe o televisão boliche, brasileira. acreditando que essa seja a melhor solução para evitar conflitos futuros. Em outro ponto da trama, Alfredo e Anita enfrentam momentos de sofrimento, cada um lidando com suas dores e incertezas. Enquanto isso, Edu tenta convencer Anita a aceitar seu relacionamento com Celeste, propondo que o namoro aconteça às escondidas para evitar maiores complicações. Depois de dias em coma, a inesperada recuperação de Clarice traz um clima de tensão e desespero para Juliano e Maristela. O despertar da desmemoriada, que até então estava sob efeito de medicamentos manipulados por Maristela, revela que os planos da vilã para mantê-la confusa e desorientada começam a desmoronar. Clarice, interpretada por Carol Castro, acorda subitamente, trazendo à tona fragmentos de suas lembranças sobre as pinturas da flor de imperatriz, uma espécie rara de planta encontrada em Petrópolis, que ela costumava retratar antes do acidente que lhe tirou a memória. Tudo começou quando Maristela, vivida por Lília Cabral, administrou um forte medicamento a Clarice, na intenção de evitar que ela recobrasse a consciência e, consequentemente, suas memórias. A vilã acreditava que, mantendo Clarice sob constante sedação, conseguiria prolongar o estado de desorientação da jovem, impedindo-a de descobrir a verdade sobre o acidente que sofreu. No entanto, o efeito colateral inesperado desse remédio fez com que Clarice entrasse em coma, situação que assustou Juliano, seu cúmplice, e o fez levá-la às pressas para o hospital. Com Clarice inconsciente, Maristela e Juliano acreditaram que teriam tempo suficiente para elaborar novos planos e garantir que seus segredos permanecessem ocultos. No entanto, o despertar de Clarice aconteceu de forma súbita e surpreendente. No momento em que abre os olhos, a jovem é recebida por Juliano, que, apreensivo, tenta disfarçar seu nervosismo. Ele se aproxima dela com uma expressão preocupada e questiona como ela está se sentindo. Clarice, ainda sonolenta, sorri levemente e diz que está feliz por estar acordada. Em seguida, ela menciona suas últimas lembranças antes do acidente, falando sobre as pinturas que fazia da flor de imperatriz. Esse detalhe aparentemente simples é o suficiente para causar um verdadeiro pânico em Juliano e Maristela. Ambos sabem que,
Se Clarice continuar recobrando suas memórias, será apenas uma questão de tempo até que ela se lembre do que realmente aconteceu no dia do acidente. Maristela, sempre calculista, rapidamente elabora uma nova estratégia. Ela convence o médico a administrar um sedativo a Clarice, alegando que a paciente ainda está muito fraca e precisa descansar. O médico, acreditando que Maristela está preocupada com a recuperação da jovem, concorda em manter Clarice sob observação por mais alguns dias, garantindo que ela fique sedada na maior parte do tempo. Enquanto isso, Juliano não consegue esconder sua apreensão. Ele teme que Clarice possa, a qualquer momento, recuperar a memória e revelar segredos que poderiam comprometer tanto ele quanto sua mãe. Em uma conversa reservada com Maristela, ele expressa suas preocupações. Mãe, e se ela se lembrar de tudo? E se ela contar para alguém o que aconteceu? Não podemos deixar isso acontecer. Vamos mantê-la sob controle. O importante é garantir que ela continue desacordada o máximo de tempo possível, responde Maristela, com um olhar frio e determinado. Mas Clarice não se convence facilmente. Determinada a descobrir a verdade, ela começa a planejar uma maneira de sair do hospital e buscar respostas para suas dúvidas. Sua intuição lhe diz que há algo muito maior por trás de seu acidente, e ela não está disposta a continuar sendo manipulada. O clima de tensão chega ao ápice quando Clarice tem um sonho vívido com o dia do acidente. Ela vê flashes de imagens, o carro derrapando, alguém gritando e uma figura misteriosa se aproximando dela. Ao acordar, a jovem está mais determinada do que nunca a desvendar o mistério